Olá pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dos polígonos semelhantes. Qual é a condição para que dois ou mais polígonos sejam semelhantes? Dois ou mais polígonos são semelhantes quando os seus lados correspondentes são proporcionais e quando os seus ângulos correspondentes são congruentes. Aqui eu tenho um exemplo, dois triângulos. Eu tenho aqui um triângulo ABC e um triângulo QRS. Esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Por quê? Porque os seus lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Quer ver só? O lado AB, qual é o lado correspondente do triângulo QRS ao lado AB? É o lado QR. O lado AB vale 4, QR vale 8, ou seja, dobro. O lado BC vale 5, o correspondente dele aqui é RS, vale 10, o dobro. E o lado AC vale 3, o correspondente dele aqui é QS, que vale 6, ou seja, o dobro de 3. Então, toda vez que você pegar o lado de um e dividir pelo lado correspondente do outro, nós encontramos sempre o mesmo valor que nós chamamos de razão de semelhança. E também podemos observar que o ângulo A é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O ângulo Q também é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo A e o ângulo Q são ângulos correspondentes e congruentes. O ângulo B e o ângulo R são ângulos congruentes. Vocês viram que eu pintei aqui de laranja, aqui também de laranja, ou seja, tem o mesmo valor. Então, esses dois ângulos correspondentes são congruentes. E, por final, o ângulo C e o ângulo S que eu pintei de preto, ou seja, apresentam a mesma medida, portanto são congruentes, e já que eles são correspondentes, então esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, quando é que dois ou mais polígonos são semelhantes? Quando os seus lados correspondentes são proporcionais e quando os seus ângulos correspondentes são congruentes. A respeito das semelhanças de polígonos, então eu vou destacar aqui para vocês esses três tópicos muito importantes aí na semelhança. A primeira, já até comentei com vocês, razão de semelhança. O que é razão? Uma divisão. A razão de semelhança entre polígonos semelhantes é sempre a mesma, ou seja, toda vez que eu pegar o lado de um e dividir pelo lado correspondente do outro, eu obtenho sempre o mesmo valor. Este valor é chamado de razão de semelhança. Quer ver? Olha só, se eu pegar este lado que mede 4 e dividir pelo lado correspondente, que é 8, então isso daqui simplificando, 4 dá por 4, que é 1, e 8 dá por 4, que é 2. Então, eu tenho aqui 1/2. Se eu fizer a mesma coisa com outros lados correspondentes, por exemplo, se eu pegar este lado de medida 5 e dividir pelo correspondente, que é 10, ou seja, 5 dividido por 10, simplificando, 5 dá por 5, que é 1, 10 dá por 5, que é 2. Eu obtenho o mesmo valor. 1/2. E por último, se eu pegar este lado aqui que é 3 e dividir pelo correspondente que é 6, então eu tenho 3 dividido por 6, que é igual a, simplificando, 3 dá por 3, que é 1, 6 dá por 3, que é 2, 1/2. Isso daí é uma característica dos polígonos semelhantes, ou seja, toda vez que eu pegar o lado de um, dividir pelo lado correspondente do outro, eu encontro sempre o mesmo valor. E este valor é chamado de razão de semelhança. Outro ponto importantíssimo aí
em polígonos semelhantes é a razão entre seus perímetros. Se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre os seus perímetros é exatamente igual à razão de semelhança. Vamos provar isso daí? Vou calcular o perímetro deste triângulo e vou calcular o perímetro deste triângulo. Então eu tenho aqui o perímetro do triângulo menor, que é ABC. Então, o perímetro de ABC, o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados de qualquer polígono, certo? Então eu tenho 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então o perímetro de ABC é 12. E o perímetro deste triângulo maior, que é o QRS. Então o perímetro de QRS é igual a, somando tudo, 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Então, o perímetro é igual a 24. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a razão entre esses dois perímetros. Ou seja, eu vou pegar o perímetro de ABC e dividir pelo perímetro de QRS. Quem é o perímetro de ABC? 12. E o perímetro de QRS? 24, simplificando, 12, 24 avos, 12 dá por 12, que é 1, 24 dá por 12, que é 2, ou seja, 1/2. Então, outra propriedade dos polígonos semelhantes, a razão entre os seus perímetros, é exatamente igual à razão de semelhança, ou seja, a razão entre os seus perímetros é exatamente igual à razão entre os seus lados correspondentes. E por último, vamos ver uma outra característica dos polígonos semelhantes, a razão entre suas áreas. Vamos calcular então a área do triângulo ABC. A área do triângulo, como que nós calculamos a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, no triângulo ABC, quem é a base? 3. Quem é a altura? 4. Por quê? Porque a altura é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então, base 3, altura 4. Então, base 3 vezes altura 4 dividido por 2. Isso vai dar 12 dividido por 2, que é igual a 6. Agora vamos calcular a área deste triângulo maior, que é a área do triângulo QRS. Então, a área do triângulo QRS é igual a base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? 6. Quem é a altura desse triângulo? 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. E 48 dividido por 2 é igual a 24. Agora vamos fazer o quê? Calcular a razão entre as suas áreas. Ou seja, eu vou pegar a área do triângulo menor, ou seja, a área do triângulo ABC, e dividir pela área do triângulo maior, que é a área do triângulo QRS. Isso vai ser igual a, qual a área do triângulo menor? 6, dividido pela área do triângulo maior, 24. Simplificando, 6 dá por 6, que é 1, e 24 dá por 6, que é 4. Então, a razão entre as suas áreas é igual a 1/4. Mas o que isso significa? Qual é a razão de semelhança? 1/2. Qual é a razão entre as suas áreas? 1/4. Portanto, nós podemos concluir que a razão entre as áreas de polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Quer ver? Eu vou pegar aqui a razão entre as suas áreas. A área de ABC
ABC dividido pela área de QRS é igual ao quadrado da razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança? 1/2. Então eu tenho 1/2 ao quadrado. E 1/2 ao quadrado é 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2, 4. Está aí provado. Portanto, nós temos aqui as principais características dos polígonos semelhantes. Agora, olha só. Aguarde aí que nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo os polígonos semelhantes. Mas para vocês não perder nada e ficar por dentro do conteúdo, não se esqueça, inscreva no canal. Beleza? Até daqui a pouco. E aí, pessoal, tranquilo? Aprenderam direitinho aí a primeira parte do vídeo? Então vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Vamos resolver agora alguns exercícios envolvendo então a semelhança de polígonos. A primeira questão diz o seguinte: na figura DE é paralelo a BC. Então nós temos aqui um triângulo ABC e nós temos aqui um segmento DE. E falou que esse segmento DE é paralelo a BC. Foram dadas também todas as medidas. De B até D vale 9, de D até A vale 3, de A até E vale 4, de E até C vale 12, BC 20, DE 5. Para ficar mais fácil aí a visualização, o que eu fiz? Eu desmembrei esses dois triângulos. Então está aqui o triângulo ADE, olha suas medidas, 3, 5, 4, 3, 5, 4. E o triângulo ABC, aqui vale 12, mas como 12? 9 mais 3. Aqui vale 20 e aqui 16. Quem é 16? 12 mais 4. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar todos aqueles conceitos que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A primeira questão diz o seguinte: qual é a razão de semelhança dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? O que é mesmo razão de semelhança? É só pegar o lado de um e dividir pelo lado correspondente do outro. Você encontra sempre o mesmo valor, que é chamado de razão de semelhança. Então eu vou pegar aqui do primeiro, que é do triângulo ADE, para o triângulo ABC. Então eu vou pegar este lado aqui, que é 3, e dividir pelo correspondente dele, que é 12. Então a razão de semelhança é 3 dozeavos. Simplificando, 3 dá por 3, que é 1, 12 dá por 3, que é 4. Está aí a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Lembrando que você pode pegar qualquer um lado e dividir pelo lado correspondente. Ó. Se eu pego 4 e divido por 16, 4 16avos é 1/4 também. Isso é a razão de semelhança. Vamos ver então a letra B. A letra B diz o seguinte: qual é a razão entre os perímetros dos triângulos ADE, o menor, e ABC nessa ordem? Mas olha só o que eu falei no início do vídeo. A razão entre os seus perímetros é exatamente igual à razão de semelhança. Então eu posso escrever isso daqui, ó. O perímetro do triângulo ADE dividido pelo perímetro do triângulo ABC, porque a razão é exatamente igual à razão de semelhança, ou seja, isso daqui é igual a 1 sobre 4, 1/4. Está aí resolvida a questão. Vamos para a letra C? Também, lá naquela explicaçãozinha do início do vídeo. Qual é a razão entre as áreas dos triângulos ADE, que é o menor, e ABC nessa ordem, ou seja, do menor para o maior? Lembra o que eu falei? A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é exatamente igual à razão de semelhança ao quadrado. Qual é a razão de semelhança? 1/4. Então é só pegar 1/4 e elevar ao quadrado. Então nós podemos escrever assim: a área do triângulo ADE, está aqui, ADE, dividido pela área do triângulo ABC vai ser igual
a razão de semelhança. Quem é a razão de semelhança? 1/4, só que isso ao quadrado. E 1/4 ao quadrado é 1/4 vezes 1/4. Então é 1/4 vezes 1/4. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Portanto, a razão entre as suas áreas é igual a 1/16. E para finalizar essa questão, se a área do triângulo ABE é 6 centímetros quadrados, qual é a área do triângulo ABC? Será que eu preciso aplicar aquela fórmula base vezes altura dividido por 2? Não, é só aplicar a razão de semelhança entre as suas áreas. Está aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó, a área do triângulo ADE dividido pela área do triângulo ABC, ou seja, a razão entre as suas áreas é exatamente igual a 1/16, está aqui, 1/16. Ele deu a área de quem? Ele deu a área do triângulo ADE. Então, isso implica que no lugar da área do triângulo ADE, eu vou colocar 6 dividido, quem que ele quer? A área do triângulo ABC. Então, eu coloco a área do triângulo ABC e isso é igual a 1/16. Pronto, montei essa proporção. Como que nós resolvemos uma proporção? Multiplica cruzadamente. A área do triângulo ABC vezes 1 vai dar a área do triângulo ABC. Isso é igual a 6 vezes 16, 96 centímetros quadrados. Pronto, resolvemos rápido aí essas 4 questões, apenas aplicando aqueles conceitos do início do vídeo, ou seja, os conceitos sobre semelhança de polígonos. Não se esqueça, se gostaram do vídeo, inscreva no canal, mas não saia daí que eu vou resolver mais algumas questões. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos resolver mais uma questão? Olha essa questão. 2 triângulos equiláteros T1 e T2 têm perímetros de 6 centímetros e 24 centímetros. Qual é a razão entre a área de T2 e T1? Então, ele quer que nós calculamos a razão entre as áreas de T2 e T1. Só que para isso, eu vou calcular a razão entre os perímetros. Como ele está pedindo a razão entre as áreas de T2 e T1, eu vou calcular a razão entre os perímetros de T2 e T1. Então, vou escrever aqui o perímetro de T2 dividido pelo perímetro de T1 vai ser igual a, tá vendo? Isso é a razão entre os perímetros T2 e T1. Qual é o perímetro de T2? 24. Então, isso é 24 dividido por... Qual é o perímetro de T1? 6 centímetros. E 24 dividido por 6 é igual a 4 centímetros. Portanto, a razão entre os perímetros de T2 e T1 é igual a 4. Por que eu fiz isso? Porque a razão entre os seus perímetros, ou seja, a razão entre os perímetros de polígonos semelhantes, é exatamente igual à razão de semelhança. E como ele está pedindo a razão entre a área de T2 e T1, então eu vou escrever aqui a razão entre a área de T2 e a área de T1 é exatamente igual à razão de semelhança ao quadrado. Qual é a razão de semelhança? 4. Então isso é igual a 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Está aí a razão entre as áreas de T2 e T1
é igual a 16 centímetros quadrados. Mas olha só, fica aí que já eu volto e resolvo mais uma questão para finalizar. E aí, pessoal, vamos finalizar então esse vídeo. A última questão então está aqui, é uma questão mais interessante. Então vamos ver o que a questão está pedindo. A parte final de uma escada está representada na figura seguinte. Então, isso daqui é a parte final de uma escada. Um imprevisto na fase de construção fez com que a extensão do penúltimo degrau, isso daqui é a extensão do penúltimo degrau, fosse o dobro da extensão do último degrau. Esse é a extensão do último degrau, certo? Considerando as retas R, S e T paralelas e o segmento de A até E igual a 6 centímetros, determine a extensão de cada um desses degraus. Ou seja, ele quer que você determine o segmento BC e o segmento DE. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o dado do problema. O que o problema diz? Que a extensão deste degrau é o dobro da extensão desse. Como eu não sei nenhuma de suas medidas, eu vou chamar aqui de x e aqui vai ser o dobro, 2x. Tudo bem? Olha só, como essas retas R, S e T são paralelas, então nós podemos dizer que este ângulo A aqui e este ângulo C aqui são ângulos o quê? São ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são congruentes. Então, este ângulo aqui e este ângulo são iguais. Ou seja, apresenta a mesma medida. Como o ângulo B é reto e o ângulo D também é reto, então nós podemos dizer que esses dois triângulos BAC e DCE são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, o que nós vamos fazer? A questão também falou que o segmento de A até C mede 6 centímetros. Então, isso tudo aqui mede 6 centímetros. Como tudo isso aqui mede 6 centímetros, então eu vou dizer que este pedaço de C até E é Y, porque eu não sei quanto vale. Se daqui até aqui é Y e tudo é 6, então de A até C é 6 menos o Y. Então aqui é 6 menos o Y. O que eu vou fazer agora? Aplicar as semelhanças entre esses dois triângulos. Vou começar do triângulo menor. Então, olha só. Quem está oposto ao ângulo de 90 no triângulo menor? Y. Então, Y está para. Quem está oposto ao ângulo de 90 para o triângulo grandão? 6 menos Y. Lembra? Lados correspondentes. Então, Y está para 6 menos Y. E isso é igual a. Quem está oposto, eu comecei do triângulo pequeno, então eu continuo com o triângulo pequeno. Quem está oposto a este ângulo vermelho? X. Então, X vai estar para. E para o triângulo grandão, quem está oposto ao ângulo vermelho? 2x. Então, x está para 2x. O que eu posso fazer? Eu posso cortar este x com este x. Então, resulta que y dividido por 6 menos y é igual a, como eu simplifiquei aqui e aqui, no numerador sobra 1, no denominador sobra 2. Então, nós temos aqui uma proporção. Como que nós resolvemos uma proporção? Cruzadamente. Então, eu tenho y vezes 2, 2y. Isso é igual a 6 menos y vezes 1, 6 menos y. Esse y está negativo, passa para cá, positivo.
Então, 2y mais y é igual a 6. Quanto que é 2y mais y? 3y. Isso é igual a 6. O que que o 3 está fazendo? Multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, y é igual a 2. Tá aí. Calculei o valor de y. Se eu calculei o valor de y, então esse pedacinho aqui é 2 e esse pedacinho é 6 menos 2, 4. Portanto, este pedacinho aqui é 4. O que eu vou fazer agora? Olha só esse triângulo aqui que eu vou separar, destacar esse triângulo. Olha só, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Então eu tenho a hipotenusa, que é 2, e tenho o cateto x e o cateto 1,6. Então, para este triângulo pequeno, eu vou aplicar Pitágoras. Então, nós temos aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, vou escrever aqui Pitágoras. Pitágoras para quem? Para o triângulo CDE. Vou colocar aqui CDE. Nesse triângulo CDE, quem é a hipotenusa? 2. Por quê? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, o quadrado da hipotenusa, 2 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são os catetos? X, então é x ao quadrado, e mais este outro cateto. Quem é este outro cateto? É 1,6 ao quadrado. Resolvendo isso daí, 2 ao quadrado é 4. Então, 4 é igual a x ao quadrado mais 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6, que dá 2,56. 2,56 está positivo, vem para cá, negativo. Então, eu posso escrever assim, x ao quadrado é igual a 4 menos 2,56. E quanto que é 4 menos 2,56? X ao quadrado é igual a 1,44. X está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 1,44. Como eu vou calcular a raiz quadrada de 1,44? É só fazer isso daqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 1,44, eu multiplico por 100, vai dar 144 dividido por 100. Por que eu fiz isso? Porque eu conheço agora a raiz quadrada de 144 e a de 100. Então, logo, x é igual a raiz quadrada de 144, 12, e a de 100, 10. E 12 dividido por 10 é 1,2. 1,2 o quê? Metros. Portanto, eu já calculei o valor de x. Ou seja, essa medida aqui, que é DE que ele pede, vale quanto? Vale 1,2 metros. Ele quer agora essa. Quem é essa daqui? É o dobro de x. Quem é o dobro de x? 2x é igual a 2 vezes 1,2, que é igual a 2,4 metros. Está aí a resposta do lado da extensão maior. Então, a extensão maior é essa daqui, que é 2,4 metros. Está resolvida a questão. Gostaram do vídeo? Se gostaram, inscreva no canal e até a próxima!